Vamos iniciar nossa aula, videoaula de hoje. Estamos no capítulo 7, inferência estatística sobre variâncias generalizadas. E hoje vamos iniciar a sessão de inferências sobre várias variâncias generalizadas. Vou quebrar em 3 partes. Eu devo falar na primeira parte da verossimilhança irrestrita e o seu máximo. Na segunda parte falarei da verossimilhança restrita e seu máximo sobre H0. E na terceira e última parte falarei do teste da razão de verossimilhanças e um exemplo e as bibliografias básicas. Então, vamos iniciar essa aula então sobre inferências sobre várias variâncias generalizadas em distribuições normais multivariadas. Então, nessa sessão, nós vamos apresentar os resultados para o teste da razão de verossimilhança para testar a hipótese de que K populações normais multivariadas possuem a mesma variância generalizada. Os resultados apresentados nessa sessão são baseados nos obtidos em Najazadeh, 2017. Esse artigo aqui, testando a igualdade de variâncias generalizadas de K populações normais multivariadas na Communication Statistics Simulation Computation, de 2017. Tem um outro artigo que ele testa a igualdade de K variâncias padronizadas generalizadas, igual eu já defini anteriormente em outra aula aqui, que é a variância padronizada generalizada. Também de K populações normais multivariadas com dimensões arbitrárias, inclusive, que é um resultado bem mais amplo que esse aqui. Assim, consideraremos que temos K populações normais multivariadas, sendo que a iésima população tem distribuição normal P variada, com média μi e covariância σi de 1 até K. Então, vamos testar a igualdade das variâncias generalizadas de K populações normais. Veja que é diferente de testar a igualdade das covariâncias populacionais. Obviamente, se elas forem iguais, as variâncias generalizadas serão iguais. Então, aquele caso de igualdade das covariâncias populacionais que nós já testamos é um caso particular desse teste, obviamente. Só que esse teste aqui não exige que as covariâncias sejam iguais, apenas que seus determinantes sejam iguais. Consideremos que x1, x2 até xni da iésima população, então xi1, xi2, xin1 e variando de 1 até k, é uma amostra aleatória, tamanho ni da iésima população, que é essa normal, p variada com média mi e covariância σi. P por P, positiva definida, etc, etc. Então, essa videoaula é similar à que nós apresentamos quando nós testamos a igualdade de várias covariantes, porque nós vamos maximizar a função de verossimilhança irrestrita. Então, se considerarmos xi a matriz ni por P, desses dados aqui, das n observações da iésima amostra, a amostra completa será x1, x2, xk. Então, nós teremos matriz 1, matriz 2, matriz K. Né? Então, matricialmente representado. Reunindo essas matrizes em uma única, nós teremos uma matriz X dimensão n por P, em que n é a somatória dos tamanhos amostrais individuais. Então, as amostras não precisam ter o mesmo tamanho, né? Como já se pode antecipar pela própria simbologia, NI, né? Se fossem iguais, todos seriam iguais a N, por exemplo. Então tem N1, N2, N3, a soma deles dá o N. Então N é a amostra composta, nessa matriz gigante aqui, N por P. Teremos uma notação simplificada para representarmos a amostra aleatória das K populações. Em cada amostra temos a média amostral e o σi chapéu, que é o nosso SN, né? Não vou representar por SN, porque senão teria SN índice I, 2 índices, o N e o I. Então, esse aqui é o nosso sigma chapéu I, a soma de quadrados de produtos dividido por NI. São os estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros μi e sigma I de cada população, como vimos no capítulo 5. O nosso objetivo, e a gente vai rever isso aqui, né? A obtenção desses estimadores aqui nesse caso. Rapidamente também, porque já foi visto lá com mais detalhe do que eu vou apresentar aqui. O objetivo é testar a hipótese nula contra a hipótese alternativa, que são dadas por
determinante H0, determinante da sigma 1 igual a determinante da sigma 2, etc., que é igual a determinante da sigma k. Contra a alternativa que para algum par particular, RS, com R diferente de S, os determinantes são diferentes, há pelo menos um par. Para derivar o teste da razão de verossimilhança, a função de verossimilhança no modelo completo e restrito é, então, no caso restrito, né, nós temos o produtório das densidades normais para as K populações, para as NI observações, né? Então, eu vou ter 2π elevado a menos P sobre 2, N uma vez, N mais ainda, N duas vezes, N três vezes, até NK vezes. A soma dos NIs, se eu somar o expoente, menos P sobre 2, eu vou somar N vezes, que é a soma dos NIs. Então, dá isso aqui. O produtório do sigma i elevado a menos meio, a menos ni sobre 2, né? Eu tenho que multiplicar isso para todas as observações ni elevado a menos meio, né? Mas para todas as observações dentro de uma mesma amostra, de uma mesma população, e para multiplicar por todas em relação a todas as populações. Então, dentro da mesma população, eu vou somar o menos meio ni vezes. Então, dá elevado a menos ni sobre 2. E aí, eu só não tem jeito de juntar isso aqui, porque o determinante de sigma i é diferente. Sou o BH1 para os diferentes i's. E aqui, o exponencial da distância de Mahalanobis de cada observação para a sua média populacional correspondente. Então, eu somo em relação a J de 1 a NI e somo em relação a todas as populações e vou dividir isso por menos 1 sobre K, que é o número de populações. É essencialmente isso, né? Então, essa é a nossa verossimilhança restrita, irrestrita, perdão, podendo ser apresentada alternativamente por essa fórmula aqui. Ó. Então, se eu fizer aqueles rearranjos, né, eu tenho isso aqui. Acho que aqui eu errei uma coisa. Isso aqui é dividido por meio, né? Menos meio. Não sei porque eu pus esse K aqui, não. É menos meio, agora que eu estou observando. E ela tem esse menos meio aqui. Tem que consertar, desculpem. Então, menos meio no slide anterior, por favor. Então, a gente já viu essa simplificação, né? Aplica o traço, que isso aqui é escalar, traço de AB igual a traço PA, aplica propriedades do traço da soma dos traços, então a gente chega nessa expressão aqui. O N é a soma dos NIs, né? Igual eu expliquei, N1 mais N2 mais NK, o WI é o NI vezes o sigma I, NI menos 1 vezes o SI, né? E o NI vezes o SNI, NI vezes SNI, que é a mesma coisa de sigma chapéu I. É a matriz de soma de quadrados e produtos, a WI, amostral relativa a iesma população, essa matriz que aparece aqui. Bom, se nós pegarmos o log dessa função, nós temos a função suporte, dada a matriz de dados, N por P, né? Com todas as observações de cada uma das amostras de cada uma das populações. Então, nós temos essa expressão, que é simplesmente tomar o log da expressão anterior. Então, a nossa função suporte é o log verossimilhança. O máximo, nós temos que derivar, como nós vimos no capítulo 6, para obter o estimador de sigma i e mi, nós derivamos em relação a mi e a sigma i. Então, o estimador do sigma i chapéu é dado por ni menos 1 ni que multiplica si, que é a soma de quadrados e produtos dentro para a iesma população dividido pelo ni. E o estimador da média é o x barra i. Para isso a gente teria que derivar, achar a solução, isso já foi feito lá no capítulo 6, eu não vou repetir aqui. O máximo da função de verossimilhança irrestrita, portanto, é 2π elevado a menos np sobre 2,
produtor determinante desse estimador elevado a menos NI sobre 2 para as K populações, vezes exponencial de menos NP sobre 2, que a gente já havia visto anteriormente. Então, nós vamos encerrar aqui. Na próxima aula nós vamos ver a partir da função suporte ou função lago-verossimilhança, no caso restrito. É a mesma função que nós temos aqui, só que sigma substituído por sigma 0i, que é o valor sob a hipótese H0. Né? E então nós vamos ver esse caso. Eu encerro a aula aqui, espero que vocês tenham gostado. Então foi praticamente uma repetição do que nós vimos no capítulo 6. E lembre que naquela fórmula lá é 1 sobre K, vou corrigir isso agora. Esse é um capítulo que vai ser publicado, ainda não está publicado, então contém erros, acabei de achar um nessa aula. Então não é 1 sobre K, é 1 sobre 2, naquela função de verossimilhança. Obrigado por assistirem e até a próxima aula.